Teixeira de Oliveira, presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Deputado Ulisses Guimarães, governador Valdir Pires, senhores membros da mesa, minhas senhoras, meus senhores, bom dia. Criado em 1962, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, em quase 3 décadas, tornou-se a maior instituição financeira estadual do gênero e principal instrumento de execução da política de desenvolvimento econômico e social do governo mineiro, situando-se hoje entre as 12 maiores instituições financeiras nacionais. O BDMG sempre se preocupou, de forma consequente, em compreender a realidade econômica e social de Minas Gerais para exercer sobre ela uma eficaz ação transformadora. Foi assim, por exemplo, com a edição do Diagnóstico da Economia Mineira, em 1968, um documento redefinidor dos rumos da economia estadual. A exemplo do anterior, há poucos dias, o BDMG lançou um novo e abrangente trabalho denominado Economia Mineira 1989, Diagnóstico e Perspectivas. A imagem de seriedade, austeridade e eficiência do BDMG, assim como o reconhecimento de sua postura eminentemente técnica, explicam o êxito desta iniciativa de debater a sucessão presidencial e os desafios do desenvolvimento, a partir de uma abordagem técnica e suprapartidária. Aqui já estiveram os candidatos Leonel Brizola, Paulo Maluf, Afif Domingos, Roberto Freire, Mário Covas, Paulo Gontijo, Aureliano Chaves e Afonso Camargo. E agora, a presença do deputado Ulisses Guimarães é a mais uma etapa deste ciclo. Novos horizontes descortinam-se para o país em função das eleições que se aproximam, decorridos 29 anos desde que os brasileiros elegeram presidente por sufrágio universal. A falta de costume torna ansiosa a expectativa de diversos segmentos da sociedade em relação às eleições que se avizinham. O momento, pois, é o mais propício a uma avaliação crítica das plataformas dos candidatos para um grande debate nacional do qual possam resultar propostas para um enfoque adequado aos desafios do desenvolvimento econômico em nosso país. Que alternativas cada candidato propõe para a década que introduzirá o Brasil no ano 2000? Para obter respostas precisas a indagações dessa ordem, o BDMG tem dado ao ciclo de debates um sentido de planejamento, organização e objetividade, visando assegurar ao evento condições de contribuir para um maior esclarecimento das propostas dos partidos e candidatos que disputam os votos dos eleitores brasileiros neste momento. São copromotores deste evento, além do BDMG, o Diário do Comércio, a TV Minas, o Conselho Regional de Economia, 10ª Região, e a Sociedade dos Economistas de Minas Gerais. Dr. Ulisses Guimarães, Vossa Excelência, cuja presença muito nos honra, terá até 1h15 para expor suas propostas econômicas. Os dois debatedores terão até 10 minutos cada um para colocarem suas questões. E Vossa Excelência até 20 minutos para responder. Em seguida, será a vez das perguntas do público, que deverão ser encaminhadas por escrito ao secretário da mesa, Dr. Silviano Cansado Azevedo. Este procurará consolidar aquelas que se refiram a um mesmo tema e dará preferência às que possam contribuir para o esclarecimento de pontos do temário não enfocados na exposição ou que não tenham ficado suficientemente nítidos. Nossa programação será cumprida estritamente e, para isso, vou exercer os mistérios de árbitro, disposto a garantir que a exposição e os debates fluam em conformidade com os prazos estabelecidos. Desde já, os apresento ao nosso ilustre convidado de hoje, deputado Ulisses Guimarães, candidato à presidência da República, pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro,
cuja excepcional vida pública e serviços prestados ao país o credenciam a postular à presidência da República. Como já o fiz com outros candidatos, vou usar cartão verde para indicar ao expositor que estão faltando 10 minutos para que conclua sua exposição. Um cartão amarelo para lembrar que só faltam 5 minutos e um vermelho para assinalar que o tempo está esgotado. Farei o mesmo com os debatedores e desde já agradeço a compreensão deles e de Vossa Excelência, pois este expediente só visa assegurar o bom andamento do nosso ciclo de debates. A exposição do candidato deverá enfocar seu programa econômico para, em conformidade com uma ordem temática concebida a partir da constatação de que, após os anos de sensível expansão na década de 70, o país está completando este ano uma década de estagnação econômica. Acho que nem é preciso explicar os interesses que as propostas para a superação dessa situação suscitam numa instituição de fomento como o BDMG e para toda a sociedade brasileira e mineira aqui bem representados. O temário da exposição inclui a estabilização da economia, englobando a retomada do crescimento econômico e o combate à inflação, a dívida pública e a crise financeira, o papel do Estado na economia, passando por aspectos como o fomento do desenvolvimento econômico, o papel do sistema financeiro nacional, as empresas públicas, os investimentos sociais e as novas relações executivo, legislativo, judiciário, no âmbito da gestão econômica. A discussão do tema Relações com o Exterior abre subtítulos para a abertura do mercado interno, para o papel do capital estrangeiro e para a dívida externa. O candidato deverá abordar também a questão tecnológica, considerando o fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico do país, a questão sindical, levando em conta as novas relações capital-trabalho e as questões ambiental e agrária. Finalmente, antes de retornar a palavra ao mestre de cerimônia para a apresentação do currículo do candidato de hoje, peço ao deputado Ulisses Guimarães para pôr sua assinatura no livro de ouro do BDMG Cultural como registro de sua passagem por esta casa, que muito nos honra. O governador Valdir Pires necessita se retirar, mas antes ele gostaria de deixar uma mensagem ao público aqui presente. Meu caro presidente, Dr. Carlos Alberto, minhas patrícias, meus patrícios, eu vou pedir licença para deixá-los nas tarefas de campanha. Nós temos que distribuir as missões, de forma que me foi atribuída aqui em Minas, pelo PMDB, a tarefa nesse instante de ir realizar uma gravação de televisão. Eu desejo cumprimentá-las e cumprimentá-los e, sobretudo, saudar o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais por essa iniciativa extraordinária de ajudar a discutir as questões do nosso país. Eu creio que de todas a maior, o desenvolvimento do nosso país. Como nós seremos capazes de sermos todos fiéis a uma ideia de desenvolvimento que abranja a economia, mas abranja todo o povo, que incorpore a humanidade brasileira, que signifique crescer economicamente, mas que signifique bem-estar para toda a população do nosso país, para que nunca mais nós tenhamos hesitação em dizer a economia do Brasil cresce, mas o povo também vive bem. Este é o grande desafio do nosso tempo. Quero cumprimentá-los e cumprimentá-las e pedir que me autorizem deixá-los. Eu retorno a palavra ao mestre de cerimônia para a apresentação do currículo do candidato.
Eis um breve currículo do deputado Ulisses Guimarães. Nasceu em Rio Claro, São Paulo, em 6 de outubro de 1916, filho de Ataliba Guimarães, comerciante de Armarinhos, e de Dona Amélia Correia Fontes Guimarães, professora primária. Concluiu o 2º grau em Lorena e ingressou em 1936 na Faculdade de Direito da USP. Em 1939, foi eleito vice-presidente da União Nacional dos Estudantes. Em 1940, bacharelou-se em Ciências Jurídicas e Sociais, especializando-se em Direito Tributário. Filiou-se ao PSD em 1945 e no ano seguinte foi eleito deputado estadual pelo partido. Em 1966, filiou-se ao MDB e assumiu a vice-presidência de seu diretório nacional. Em 1967, Ulisses Guimarães presidiu o Parlamento Latino-Americano. Na Câmara Federal, em 1968, apresentou o projeto de lei que regulamentou a filiação de eleitores aos partidos políticos. Em 1979, acompanhado dos líderes MDBistas Paulo Brossardi e Freitas Nobre, Ulisses entregou ao presidente do Congresso a proposta do MDB sobre anistia. Liderou em todo o país a campanha pelas eleições diretas para presidente em 1988. Foi consagrado como Senhor Constituição. Em 1989, foi escolhido pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro para disputar a eleição presidencial. Retorno a palavra ao Dr. Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, presidente do PTMG e deste ciclo de debates. Muito obrigado. Eu passo a palavra neste momento a Sua Excelência o deputado Ulisses Guimarães para a sua exposição. Meu caro presidente Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, na sua pessoa, eu desejo cumprimentar a diretoria e aqueles que militam nesta casa. O seu renome repercute em todo o país. O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais é uma experiência extraordinariamente fecunda e vitoriosa. Nas rápidas palavras que escrevi aí, assinando o livro de ouro, formulei votos de que o know-how, o sucesso deste banco, ele vai propiciar os benefícios que o mesmo está propiciando a outras economias regionais, a começar do meu estado, o estado de São Paulo. Eu quero saudar os secretários da mesa, Silvano Cansado Azevedo, Paulo Bran, os debatedores Aloysio Novaes, Deusdedito de Aquino. Quero cumprimentar aqui o nosso senador, que é o nosso líder, que tem tido uma atuação que cada dia se confirma mais o seu prestígio no Congresso Nacional, especificamente no Senado, que é uma grande figura mineira, conhecida evidentemente de todos vocês, de todo o Estado, e aqui muito admirado, que é o Ronan Tito. Meu abraço ao Melo Freire, desejo dizer, meu caro presidente, que ele me estimulou muito para que eu viesse a esta casa. Não que eu não desejasse fazer, é que nós somos atropelados por acontecimentos, por solicitações num país continental como este. Fazer campanha no Brasil é uma dificuldade que existe em poucos países do mundo, devido à nossa população, primeiro, e também o tamanho do nosso país. Mas eu me rendi à sua liderança, do nosso Melo Freire, e vim aqui abraçá-lo e vim conversar com vocês sobre algumas ideias que temos a respeito da pauta que me foi oferecida. Desejo saudar a Maria Elvira, nossa querida amiga, saudando nela a mulher que está em ascensão nesse país, inclusive na política. Eu estou sentindo que nessa campanha, falo na área que é a minha, no meu partido, uma presença extraordinária
uma presença extraordinária da mulher, em reuniões por toda a nação, pelas suas postulações, suas sugestões, participação na elaboração de programa, etc. Maria Elvira representa todo este pensamento feminino, vitorioso nessa nação. Desejo, por unânime a gentileza aqui do nosso querido presidente, pedir ao deputado Melo Freire, presidente do Diretório Regional, para compor a mesa. Minhas amigas e meus amigos, eu não vou, não se assustem, porque eu não vou tomar a atenção de vocês durante 1 hora e 15 minutos. Meu Deus do céu. Eu vou abordar aspectos da pauta. Se eventualmente houver alguma omissão, as perguntas e os debatedores poderão suscitar o tema para que a gente diga aquilo que entenda que deva dizer. Eu gostaria de começar pelo óbvio. O óbvio é a inflação. Um cidadão que se propõe a comandar essa nação tem que se preocupar com a inflação. A inflação é um desafio. A inflação é uma esfinge. Decifra-me ou eu te devoro. E esta esfinge já devorou alguns governos, ou está devorando. O meu amigo, que é uma grande figura, eu respeito muito, Alfonsín, na Argentina, basicamente as dificuldades que teve, inclusive para não ter êxito do seu partido, o Partido Radical, primeiro nas eleições regionais, começar por Buenos Aires, depois na eleição presidencial, sem dúvida nenhuma, na raiz disso estava a inflação e as suas terríveis consequências. O mesmo acontece com outro governador, outro presidente que eu conheço, que é o presidente Alan Garcia, com a situação de extraordinária dificuldade, lá exacerbada pelo terrorismo do Sendero Luminoso, daquele país amigo e irmão. Então, nós temos uma inflação no Brasil que renteia, vocês sabem, a hiperinflação. O governo que vem aí, o governo que foi credenciado pelas urnas, este é, no meu sentir, o grande desafio. E isto não acontece só no Brasil, é um mal universal. As nações, inclusive de economias industrializadas, economias fortes, como o Japão, os Estados Unidos, a qualquer indício de inflação, o governo se movimenta, usa os seus instrumentos, concentra-se na solução, porque sabe que a progressão da inflação será a ruína da economia do seu país. Em certos casos, até nações industrializadas exportam esta inflação para outros povos. Aconteceu com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, em dificuldades da sua economia, fez com que os juros de 6% passassem para 21%, 22%. Cada percentual significa 800 milhões de dólares, e isso veio onerar, é uma das causas que oneraram, que tornaram insuportável a carga da dívida externa nesse país, inclusive que parece que é o tonel das Danaides, né? Que quanto mais água tira, mais água fica. Isto é, com todo esse esforço, estamos devendo cada vez mais. Tá? Então, não há dúvida nenhuma que o governo terá que se haver com esta inflação aí tão perigosa, ameaçando, como já disse, chegar à hiperinflação. Entre outras razões, diria que é um dever fundamental de um governo honrar a sua moeda. Precisa honrar a sua moeda.
impedir que ela se desmoralize. Desmoraliza a moeda, desmoraliza a economia. A inflação, e com a inflação, a correção monetária, isto é a confissão da não credibilidade, da incredibilidade da moeda. Ninguém acredita mais na moeda. Então vem outros padrões, como nós temos, ora é dólar, outra hora é o salário mínimo, outra hora esses títulos que surgem e têm tido modificações constantes no mercado financeiro, com o aviltamento, principalmente dada a política de correção monetária que nós adotamos, de indexação do cruzado. Se este é o mal, e todos sabem disto, precisaríamos ver como conjurá-lo. Eu entendo que há concausas afetando e enfraquecendo o organismo econômico da nação. O primeiro deles, você já sabe o que eu vou falar, é a dívida externa. Entendo que enquanto a dívida externa permanecer nos termos em que está, não se consertará a economia brasileira. Consequentemente, este enfraquecimento permite o surto dessa doença, enfraquece o organismo, o surto desta doença, esse carcinoma, este câncer, que é a inflação. Entendo ser um paradoxo que um país que precisa de poupança, precisa importar capitais, poupança externa, seja exportador de capital líquido ou de poupança líquida, que é o caso do Brasil. É uma transfusão às avessas. Sai o sangue do organismo debilitado para ir fortalecer o organismo sadio. No caso das nações industrializadas e credoras, e dos bancos também. De forma que, se não se equacionar, não se resolver o problema da dívida externa, não se resolve o problema de devolver a rigidez do nosso organismo econômico e, consequentemente, debelar a inflação. Eu tenho o entendimento que, no particular, deve haver algumas etapas, eu digo, da dívida externa. Primeiro, da auditoria. Inclusive porque está na Constituição. Se está na Constituição, temos que respeitar a Constituição, a não ser que se revogue o dispositivo constitucional. Se é que há tempo para isso, porque se fixou um ano. E já se instalou essa comissão sobre auditoria no Congresso Nacional. Para quê? Para verificar o que é justo, o que não é justo. Separar o joio do trigo. Aquilo que se deve, na verdade, e aquilo que não se deve pagar. Segundo, eu entendo que deve haver um entendimento, não o confronto, mas enfrentar. Enfrentar com propostas nítidas, enfrentar com prestígio que as urnas vão dar. Para isso é preciso a credibilidade. Para enfrentar esses problemas é preciso a credibilidade. A credibilidade virá com as urnas. Durante o período, principalmente de graça, que é de 90, 60 dias que as democracias têm dado para os governos novos mostrarem ao que vem e equacionarem os problemas. Entendo que já está melhor do que já esteve para se obter um entendimento. Acho que se pode obter um entendimento. O plano Brady é uma fresta. Nós podemos transformar esta fresta em uma janela. Sei que a experiência do México, no meu sentir, não foi convincente, tendo que a redução foi aquém daquilo que deveria ser feita no caso do México. Mas o fato é
que já se fixou esse precedente. O precedente que as nações não podem pagar. Não podem pagar aquilo que consta do valor de face. Que é preciso estabelecer um entendimento com a redução, ou no mercado secundário, ou por outras maneiras, do valor desta dívida. Entendo, e analistas têm também perfilhado esta ideia de que isso pode prosperar ou vai prosperar. É questão de começar. No Nordeste se diz que uma donzela é aquela que não deixa nenhum homem segurar na mão. Segurou na mão, acaba levando para a cama. Eles nos deram a mão, já. Além das manifestações de Mitterrand, eu estive em Paris com o Rocard, conversei mais de uma hora com ele, muito receptivo a uma posição realista de redução da dívida dos países do terceiro mundo. Há outras manifestações. A ONU hoje tem um compromisso dado pela maioria da ONU para participar desses entendimentos e atuar, de maneira que eu realmente acredito que se possa lograr um sucesso a fim de estabelecer, é a ideia que ocorre agora, eu digo agora porque a política é muito dinâmica, até março não sabemos o que pode acontecer, pode haver outras propostas, outras perspectivas, mas seria o valor de mercado, com a redução, que aliás é ponderável, de 60%, de 50% ou mais, no valor desses papéis que são comprados no mercado fundiário, no mercado secundário, fundiário. De maneira que eu acredito que se faça isto. Mesmo porque, se não se fizer, nós sabemos que acontece como na Argentina, que é uma moratória tácita, não é uma moratória declarada. Isso já aconteceu quanto ao pagamento do principal com a Colômbia. O Peru está nessa situação, quer dizer, não paga porque não pode pagar, não tem condições de pagar. E, tacitamente, os credores também aceitam isto e as coisas ficam sem bem, que dizem que tem uma receita brasileira. Eu vi um artigo do New York Times, de um economista, dizendo que o Brasil inventou uma coisa que nós diríamos aqui, isso não está escrito em inglês, né? Claro. Bate na cangalha que o burro entende. Né? É atrasar o pagamento dos juros. Atrasa o pagamento dos juros, cria para estes bancos a necessidade deles ficarem atentos e serem receptivos para que se não se evite chegar à moratória. Quero dizer também, para encerrar essa parte, senão não sobra tempo para o resto, quero também dizer que os bancos americanos e os bancos franceses já têm reservas provisionais. Sabem que há uma iminência ou uma segurança que não vai ser pago, então estão se preparando para evitar um trauma, uma dificuldade maior. De forma que entendo que equacionado e resolvido, como eu sou otimista que se possa fazer, mesmo porque eu encontrei em conversas com trade unions, conversa com sindicalistas americanos, eles são muito favoráveis à tese até do perdão da dívida. Ele diz: é melhor perdoar a dívida. O país como o Brasil fortalece a sua economia, fortalecendo a sua economia, eles importam e nós exportamos, então nós compensamos com a exportação e a criação de trabalhos aquilo que eventualmente se possa perder ou que se vai perder na questão da dívida. Há uma posição favorável à exportação com o fortalecimento das economias dos países devedores, respaldando uma ação de entendimento como aquela que eu estou aqui me referindo. Outro problema é o do déficit interno, da dívida interna, enfim. Nós sabemos que é um problema que precisa ser resolvido. Esta nação precisa ter pessoas que resolvam esses problemas. Do contrário, essa nação não anda, desanda, vai para a expansão social. Poderão aparecer aí no surto de movimentos quem vai resolver esses problemas. Temos que resolver. E é isso
E é para isso que o povo vai às urnas a 15 de novembro. Tá? Essa questão da dívida interna, como sabem, quantias muito vultosas, milhões de dólares, saem do circuito econômico e vai para o circuito financeiro, gerando a especulação. É claro que esse dinheiro faz falta. Se está na economia, se está na indústria, se está na empresa, se está na agricultura, se está no comércio, isto é germinativo, paga imposto. Além de imposto, empregos. Além de empregos, pode remunerar melhor, dada o aumento da produção, se não da produtividade. O que não se pode é esterilizar no setor financeiro todo este capital que emperra, entorpece o desenvolvimento da nação. Como disse o nosso presidente, bem, 10 anos que esse país não cresce. Não é possível.